Que vocês estão fazendo, rapaziada? Vamos montar esse PC logo, que senão vão ver com quantos bets que eu arrebento o joelho de vocês. E aí, meus campeões do hardware, só nos computers? Eu sou o mágico dos hardwares e tô aqui o quê? Pra gente continuar falando de outras peças crocantes pra você que tá montando um PC de joias. A gente já fez aí recentemente um vídeo falando sobre placa de vídeo, processador e placa-mãe. E se você não viu, dá uma clicada na caixinha que vai estar em algum lugar do universo e aí você consegue conferir esse vídeo cremoso. E no vídeo de hoje, então, o que a gente precisa falar ainda? Memória RAM, armazenamento e fonte de alimentação. Bom, e primeiro falando de memória, o papo é o seguinte: quanto mais memória o seu computador tiver, menos ele vai precisar depender de HD ou SSD para armazenar as informações temporárias dos jogos e dos aplicativos. Então é claro que se você puder investir em 16 GB e 32, vai ser muito legal, mas se não puder, dá para contornar de outras formas. Então assim, você não precisa de 16 GB de memória RAM para rodar os seus jogos. Tem gente aí que roda até com 4 e mesmo que de forma capenga, até que vai. A minha recomendação, que seria um ideal aí, seria pelo menos 8 GB, que já vai empurrar legal os jogos e não vai depender tanto da memória temporária no disco rígido ou no SSD. Agora, sobre clock, que é uma dúvida que muita gente tem, a gente já tem um vídeo recente falando sobre isso, você pode dar uma consultada lá, você vai entender em detalhes. Mas assim, se você quer saber, é claro que quanto maior o clock, melhor vai ser a sua performance. Porém, como eu já disse no outro vídeo, até mesmo com uma DDR3 de 1600 MHz você vai conseguir rodar os seus jogos, e eu mesmo uso um setup desses em casa e não tenho problema nenhum. Mas, pensando o quê? Que você já vai montar um setup recente, é claro que já faz sentido, e você não vai ter como contornar isso, porque todos os setups atuais estão migrando para o DDR4. Então você já vai adquirir uma memória DDR4 e de repente de uns 8 GB. E aí na questão de clock, qualquer coisa aí de 2133 para cima, 2.4 para cima, já fica muito legal. Aí você vai ter que avaliar o que é bom de custo-benefício e o que não é. Sobre Dual Channel, claro que Dual Channel é muito legal, então se você puder, você já configura o seu PC com 2 pentes de 4 GB ou 2 pentes de 8, que também fica muito interessante. Agora, se a sua placa-mãe é limitada e você não tem muito dinheiro, por exemplo, você tem uma placa-mãe com 2 slots de memória, e aí você vai querer colocar 8 GB. Às vezes não é tão interessante você colocar 2 pentes de 4, porque você vai complicar os seus upgrades futuros. Afinal de contas, você vai ter que tirar esses 2 de 4 para colocar outros 2 de 8, por exemplo. Então aí o ideal seria apostar num primeiro momento em 8 GB em um único módulo e depois acrescentar outro módulo futuramente de mais 8. Na parte de armazenamento, é claro que você não precisa de um SSD para rodar os seus jogos. Afinal de contas, até hoje, muita gente roda com HD e vai tranquilo. Mas o ponto é, se você já tem uma graninha aí sobrando, vale a pena apostar num SSD, mesmo que seja um modelinho de 256 GB ou 120, que já vai te dar um bom desempenho aí na partida do sistema e também na inicialização dos jogos e dos aplicativos. O ponto é que o SSD ou HD, eles são memórias de armazenamento que servem para o carregamento inicial. Uma vez que o jogo estiver rodando, você não vai precisar mais depender muito deles, exceto se você tiver pouca memória RAM. No caso do setup que eu falei de 4 GB de RAM, aí sim pode ser que o computador precise requisitar mais o HD ou o SSD como uma memória temporária. E aí sim você vai ter complicações se você tiver um HD, porque ele vai ser muito mais lento do que o SSD. Então essa é a primeira dica de armazenamento. Aí é claro que se você for pesquisar a fundo, você vai encontrar informações como controlador de memória, tipo de tecnologia dos módulos de memória no seu SSD, e todos eles vão ter especificações, incluindo velocidade máxima de transferência e outras questões em números como IOPS e essas coisas todas. A gente pode fazer um vídeo depois, se for o caso, falando em detalhes sobre esses números, mas basicamente, se você quer entrar nesse mundo dos SSDs, você vai ter que ter um bom controlador, que aí o seu SSD vai custar ainda mais caro. Também você vai precisar, é claro, investir num SSD que alcance aí próximo dos 600 MB por segundo, que é a limitação do SATA 3. Agora, se você não tem grana para um SSD, você pode, é claro, investir num HD ou num SSHD, que é um híbrido entre o SSD e o HD, e aí você pode, é claro, ter mais opção, mais espaço de armazenamento. Então, a minha dica é você optar, de repente, por um HD de pelo menos 7200 RPM, que ele vai te dar um pouco mais de velocidade, e também um HD que tenha maior quantidade de memória buffer. Então, a gente tem aí opções com 16, 32, 64, 128 MB de memória buffer. E a memória buffer nada mais é do que uma memória para dar uma acelerada em algumas transferências de arquivos. Então, quanto maior a memória buffer, melhor vai ser para o seu setup. É claro que também, novamente, tudo que tem um pouquinho mais de tecnologia custa um pouco a mais, então o SSHD vai ser mais caro do que um HD,
e um HD de alto desempenho também vai ser mais caro do que um HD de baixo desempenho. Então é bom ficar ligado nisso aí, mas basicamente se você tiver um de 7200 RPM já vai te suprir legal. E para finalizar e não menos importante, a gente tem um negócio aqui, ó, que é para quem é rico. Se você tem um Intel Core i7, quer dizer, um Intel Core de 7ª ou 8ª geração, você tem essa outra opção de memória que é a memória Intel Optane, que supostamente vai acelerar entre o HD e a memória RAM, e ela vai servir como uma memória buffer, ou seja, ela vai deixar alguns arquivos temporários ali. E na minha humilde opinião, não vale nem um pouco a pena, então eu nem recomendo você investir na memória Intel Optane. Mas se você tem dinheiro para queimar aí, não compra ela de qualquer jeito e compra um SSD, beleza? E para finalizar, mas não menos importante, aliás, talvez até mais importante, a gente tem a fonte de alimentação. E na fonte de alimentação, a primeira dica que eu tenho para você é: não acredite no conselho do seu amigo de pega qualquer uma porque tanto faz e deixa para investir em placa de vídeo. Por quê? Porque todo o seu computador trabalha com energia elétrica. E se a energia elétrica for suprida através de uma fonte... E se a energia elétrica for suprida através de uma fonte que é de baixo desempenho ou que tem componentes que não são de alta qualidade, você pode ter eventuais problemas. E você vai ter muito prejuízo, com certeza, porque aí pode queimar vários outros componentes do seu PC. Agora, uma coisa que também é entendida de forma errada aí, quer dizer, é propagada de forma errada por algumas marcas, é a tal da fonte real, que é uma fonte de 650 watts reais, fonte de 500 watts reais. E essa medida não existe. Então você tem que confiar o quê? Em marcas de boa qualidade e procurar produtos que tenham componentes de qualidade, e aí você pode pesquisar marcas como Corsair, EVGA, Seasonic e outros tantos que são confiáveis e você vai ter muitos benefícios por isso. Então, além da questão da marca, você tem que pensar em uma fonte que tenha uma boa capacidade energética, aí no caso, talvez de 600 watts seja o suficiente para o seu setup. Pensar em uma fonte que tenha também uma boa eficiência, afinal de contas, ela tem que trabalhar com o mínimo de energia e te entregar toda a energia prometida, e também uma fonte, é claro, que entregue pelo menos a energia que está rotulada. Fora isso, importante pensar em fontes com PFC ativo e também que tenham uma boa estabilidade. Aí você pensa, beleza, Fábio, falou um monte de coisa e só falou o óbvio. Afinal de contas, quantos watts que eu preciso para o meu setup? Bom, essa questão dos watts também é às vezes superdimensionado por algumas pessoas e algumas empresas, então eu já vou te adiantar que dificilmente você vai precisar de 800 watts ou 1000 watts no seu computador, tá? Se você pegar, por exemplo, a GTX 1080 Ti, de acordo com a própria Nvidia, ela roda tranquilamente com uma fonte de 600 watts. Então, essa Corsair de 650 seria suficiente. Outras placas como a GTX 1080 e abaixo dela rodam com 500 watts. Então assim, se você vai pegar um computador que não tem uma GTX 1080, você pode pegar uma fonte de 500 watts que vai te suprir legal. E se você já quer se programar tranquilo para próximos upgrades, de repente para uma próxima geração da Nvidia ou da AMD, aí você pode ir numa fonte de 1650 ou 700 watts. E outras coisas são muito importantes também, né? Cabos modulares são legais para facilitar a sua instalação aí e o cable management, legal? Outro item importante de observar na fonte é a questão da eficiência energética que eu já comentei, mas que é basicamente aquela coisa do 80 Plus ou 80 Plus. Que a gente tem, no caso dessa aqui, é uma 80 Plus Gold, que vai garantir uma alta eficiência energética. Então, ela vai usar muita pouca energia e vai te entregar toda essa energia aqui. E aí você tem coisas como o 80 Plus Gold, Silver, Bronze e também os níveis acima que vão ser ainda melhores. Então, quanto melhor a capacidade do 80 Plus, em teoria, menos energia a sua fonte vai gastar para entregar a potência e com isso, mais você vai economizar até na sua conta de energia e vai poder investir em muitos LEDs RGB. E ainda tem a questão da estabilidade, que isso é o quê? As fontes elas trabalham com vários parâmetros de tensão, como 12 volts, 5 volts e 3,3 volts. E aí é preciso que a fonte consiga entregar exatamente o valor prometido ou muito próximo disso. Então se você tem uma fonte de 12 volts e ela te entrega 13,5 volts, tá muito errado, porque os teus componentes vão estar habituados a, ou seja, vão ser fabricados para trabalhar com 12 volts. E se eles receberem 13,5, eles podem acabar superaquecendo ou até queimando. Então não é legal você pensar numa fonte assim. E aí você quer saber como que você faz para descobrir? Não faz, porque não é tão simples. Você vai ter que buscar testes específicos, como os que a galera do Tech Lab faz. E também deve ter um link aqui para conferir o canal deles. E aí lá você vai conseguir detalhes que eles fazem teste das fontes para ver se elas realmente entregam a potência necessária e também se elas têm estabilidade e se elas obedecem outras normas internacionais aí de energia. Então tudo isso tem que ser observado e, como eu já tinha dito no primeiro vídeo, montar um PC, escolher as peças de um PC demora. Então você vai ter que pesquisar lá no site, no canal dos caras, ou então também buscar orientação aí nos nossos grupos para ficar ligadão de gente que já tem às vezes experiência com o produto que você tanto quer. E aí, para acabar, você pode pegar um gabinete que caiba todo o seu setup aí, todas as suas peças.
Tem de várias marcas aí, você escolhe qual é o seu favorito. De preferência, pega um gabinete com um bom sistema de ventilação, então que talvez já venha com ventoinhas, o que já é bem legal, que você economiza não tendo que comprar ventoinhas à parte. E também você pode ver se o cooler do seu processador você acha que não é suficiente, você investe em um cooler separado, seja um air cooler ou um water cooler. E claro, não esquece de fitas RGB para aumentar os FPS nos games. E vamos, que agora é a hora que vocês queriam, que vocês pediram muito, hora da rodada na cadeira. E também não fale com o Fábio. Giovanna De Fiore, melhor canal desse YouTube Brasil. Falo com tranquilidade. Tá certo, e quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. É isso. Pandar Gamer, fale com o Fábio. Espera a semana pra ouvir isso. Fábio Jordan, espero a semana inteira pra ler esse comentário. Felipe Alves, um salve pros Junta Mais e pega uma 1080 Ti. E digo mais, digo que isso aí podia até ser o slogan do canal. Alex Ferreira, seu canal vai crescer, mano. Com bons parceiros que você tem e seu carisma vai ser sucesso. Que Jesus abençoe vocês. Amém, nós todos, e entra a vinheta do Jesus aí então. Tá cheio de ideias e não sabe como surfar na web? Então se liga que a sua ideia merece um site. Eu já falei aqui que a HostGator tá comemorando 10 anos no Brasil e tem várias promos legais. Mas se você ainda não aproveitou para fazer a sua página, corre que ainda dá tempo. A oferta de hoje é para todos os planos de hospedagem. Você ganha 40% de desconto em qualquer pacote de hospedagem e ainda tem um serviço top. Ah, e quem contratar um pacote anual ainda ganha domínio grátis. Tá pensando o quê? HostGator? É só vantagens. Então, cola no link aqui embaixo para ganhar esse descontão. Você vai se surpreender com o Jacaré Snap e toda a equipe HostGator. Mas me diz aí, ainda sobrou muitas dúvidas? Se sim, você faz o quê? Você cola no nosso grupo do Discord e do Facebook e pergunta pra toda essa galera simpática do hardware o que você quiser perguntar. E também pode postar nos comentários aqui, que eu estarei ligadão e tentarei ajudar todos na medida do possível. No mais, agradeço muito a companhia, espero o seu like. Se você não faz parte do clã do hardware, se inscreve no nosso canal também e faz o que também? Bate o sino pequenino para receber altos avisos na semana aí sobre conteúdos crocantes aqui do canal, beleza? Eu sou o Fábio Jordan, estou no Instagram, no @FábioJordan, você me segue por lá. E é isso aí, valeu e que as boas forças e os bons ventos do overclocking estejam a seu favor. Valeu. Aí, mano, fica pegando peça com esses caras aí? Aí. Cala a boca, Mago, não sabe de nada, cara. Encheu o saco.